Opa! Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom Estamos aqui. dia, Bom dia, Opa, Fernando. agora Bom dia, sim. Thiago. Bom dia, Tiagão. Bom dia, Jorge. Tudo bom? Tudo bem? Ó, todo mundo tudo novo ótimo. começando. Todo mundo novo começando agora na plataforma. Ver se dá certo esse talk, né? Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de todos. Hoje eu vou ficar, né, um papel um pouco diferenciado aí de moderador. Não tenho muita experiência nesse assunto, mas o que a gente está aqui justamente é para falar um pouquinho das novidades, das experiências que a gente tem vivenciado nesse dia a dia tão louco, né? Na, Alguns aqui já experimentaram situações bastante importantes, né? E a gente vem aqui justamente para contribuir, colaborar com todo mundo para passar um pouco de informação, né? Bom, meu nome é Fernando Amauri, a gente vai falar um pouquinho, né, do painel, o mote do painel hoje é automação de segurança para DevSecOps, né, muitas vezes a gente encontra também DevOpsSec, né, a gente vai discutir um pouquinho disso. Eu sou Country Manager da Fornetics, aqui no Brasil, mas também cuido da América Latina. A Fornetics é uma empresa relativamente jovem, com sede nos Estados Unidos, em Washington, D.C., e vem se destacando pela inovação, especialmente no segmento de automação e gestão de credenciais de acesso, chaves criptográficas, também na área de proteção de dados, anonimização. A gente vai falar, puxar um pouquinho para esse assunto também durante a nossa apresentação. Tá? E aqui eu tenho o grande prazer de ter os super experts, né, para debater outros assuntos associados ao nosso tema de automação e DevSecOps, né? Eu tenho aqui o grande Jorge Santos, ele é Head Cybersecurity do Conta Simples, né? E a gente também tem o Thiago Galvão, ele é o CISO da Navia, né? Então a gente tem aqui um time bastante experiente, um time que está no mercado, sabe das dificuldades desse mundo de desenvolvimento, da entrega das soluções, acoplado às operações, e essencialmente o que a gente vai falar hoje aqui, não vamos falar de codificação, né? Mas vamos falar bastante do que tange esse tema, como ter, né, as aplicações aliadas, né, à segurança da empresa para evitar, enfim, todos os incidentes que a gente tem visto aí, ou as medidas para mitigar, né, esses riscos que a gente vê. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, a atenção de todos. A gente está aqui mais uma vez para compartilhar, né? No final a gente vai ter uma sessão para perguntas e respostas. Eu acho que a gente tem esse espaço muito rico, colaborativo aqui, de pessoas que sabem o que estão falando, sabem, né, vivenciam todo dia experiências que podem ser divididas com todo mundo e a gente está aqui para colaborar, né? Bom, Jorge, Tiagão, depois vamos nos apresentar aí. Que aí, Jorge? Fica, fica à vontade. Fica à vontade para comentar. Bom, pessoal, eu sou o Galvão, estou há 22 anos aí atuando no mercado de segurança, riscos, auditoria, cyber. Tenho experiência aí em indústria, logística, banco e varejo. E espero poder contribuir com vocês aí com um pouco de sugestões aí do que a gente tem vivido aí. Legal. Bom, George, eu tenho um pouco mais de 15 anos de experiência na área de TI, de um modo geral. Nos últimos 7, 8 anos eu tenho atuado com segurança da informação, então eu também tenho um pouco de experiência com varejo, já atuei em data center, já atuei como head de infraestrutura também, e agora como head de cybersecurity na Conta Simples.
E assim como o Galvão comentou, acho que a ideia é justamente a gente bater um papo, compartilhar um pouco das nossas experiências, compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, deixar aberto, inclusive, para perguntas, já sinalizar que, por ser um painel, tende a ser um pouco curto o tempo, apesar da gente ter expandido do ano passado para esse, e já me colocar à disposição na própria plataforma para quem se sentir à vontade, para me acionar, me procurar, para a gente bater um papo e discutir sobre o tema e sobre segurança de um modo geral. Maravilha, obrigado, gente, por se apresentar. A gente tem alguns tópicos, né, nós discutimos previamente, né, mas eu queria começar. Bom, a gente sabe que a gente tem um painel e tanto hoje. Essa conversa a gente pode estender ela por várias semanas, né? Mas o tempo é curto, como você disse, né? Embora tenha expandido de um ano para o outro, o tempo é curto. Né, a gente fica, né, tem um bate-papo realmente, algo bem informal, algo para falar, né, de experiências, né? A gente vai tentar direcionar aqui para temas mais simples e também um pouco mais complexos, até para que todo mundo possa achar bacana, que a gente está aqui justamente para ter, né, essa audiência aqui, o pessoal gostar do painel. A gente sabe que não dá para agregar gregos e troianos, mas a gente tenta fazer o máximo, né, dar o máximo da gente aqui para isso. Né? Esse painel vai falar essencialmente de um assunto, né, que a gente, as aplicações, né, e as ameaças, elas têm evoluído continuamente. Né? E o que acaba tornando as tarefas de proteção e segurança proativas e reativas muito difíceis. Né? A gente tem um custo muito alto, né, de implementação, né? E essa reatividade acaba criando, né, um custo ainda mais alto da equipe de segurança. Elas ficam dedicadas muitas vezes né, determinado tipo de tarefa que pode ser automatizado, né? E a gente tem que pensar num framework onde você tem que identificar todas as etapas dos processos e a reação é algo muito importante, sem dúvida, né, no caso de um incidente, e faz parte de uma cultura. Eu acho que mais vocês, né, os nossos, tanto o Thiago quanto o Jorge tem muita experiência nesse assunto, e a gente vai falar um pouco dessa cultura, o quanto é importante, né, essa camada está bem alinhada com toda, né, a cultura da empresa, essencialmente nos temas de segurança. Né? Por isso que a gente vai trazer esse tema tão importante, e nós escolhemos falar disso. Né? Para falar, enfim, até mesmo para começar contar uma historinha aqui, né, eu queria perguntar para vocês quais são as experiências, quais são na prática, né, que se vê de mais comum, né, e as experiências que são mais importantes sobre esse tema. Enfim, falar um pouquinho de que vocês, né, têm vivenciado, de como vocês visualizam até o futuro, como é que, obviamente, a gente tem o ideal, né, e o real, né? Então, queria aproveitar essa oportunidade para vocês abrirem, né, e falarem um pouquinho mais aberto sobre o tema. Tiago, se você me permitir, e Fernando, eu acho que, assim, apesar do tempo, acho que cabe a gente voltar um pouquinho no tempo, né? A gente pensar um pouquinho como é que era antes de DevOps, antes de DevSecOps, né? Segurança era visto como um cotovelo, né? Então, tudo acabava transbordando de segurança e sempre no final do processo. E com o passar do tempo, isso foi evoluindo, isso foi melhorando. E aí até a gente chegar, assim, eu tive que... Tem que ir no passado e voltar rapidamente para a gente falar, de fato, de DevSecOps. E isso evoluiu, né? Que bom que isso evoluiu com o tempo. E hoje a gente, para a gente falar de DevSecOps, a gente tem que falar essencialmente de 3 pontos na minha concepção, tá? A gente tem que falar, por mais clichê que isso pareça ser, a gente vai falar de tecnologia, de pessoas, e a gente tem que falar de processo. E pessoas são muito importantes nesse processo, tá? E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de cultura, né? Eu acho que o legal é a gente falar um pouco aqui dessa cultura de DevSecOps, tão essencial para a gente desmistificar esse contexto, ou pelo menos unir os times de fato, porque por muito tempo isso foi segregado. A gente tinha o pessoal de Dev, o pessoal de Ops e o pessoal de Sec, e era meio que cada um defendendo sua caixinha. E hoje a gente tem isso mais unificado, um time mais unido, em prol de um OKR comum, né? A gente está olhando para o produto.
né, ou para o negócio, né? Acho que é isso que faz mais sentido. Não sei se o Thiago quer comentar, falar um pouco desse histórico também, com a experiência que ele tem. O tema de processo é muito importante, né, Jorge? A gente sempre vê, né, às vezes, o básico não sendo feito, né? A parte de treinamento, né, de educação, de conscientização, a parte de... E não é só no time, né, de segurança, né? É no time de desenvolvimento, né? É no time que está envolvido toda na jornada, seja a pessoa que está codando, seja a pessoa que está fazendo arquitetura, né, seja o desenvolvedor interno, seja o desenvolvedor da fábrica externa. Então, todo esse ecossistema, né, como é que eles entendem que aquilo que eles estão fazendo tem reflexo direto, né, numa entrega. E como é que a gente traz para eles uma visão do que é o esperado, né? Seja através das APIs standards, né, seja através, né, de um hardening definido, bem feito, seja através das regras de header a serem usadas, seja através de como chamar uma API. Né? Então, eu vejo que às vezes falta ainda, né, esse processo anterior, né, para quando a gente chega, né, na camada da automação, das ferramentas de avaliação, das ferramentas de análise de código, seja código estático ou não, né, a gente está falando de ferramentas SAST, DAST, a gente tem já um processo anterior já rodando, né, e aí a gente vem para uma outra camada que a gente fala de cofres de segurança, né, os vaults, né, para trazer uma segurança na camada de chaves de acesso, né, dentro da aplicação, que é uma camada mais avançada ainda. E a gente fala também, né, de como a gente lida com o dado, né? Então, assim, não adianta ter, né, uma camada toda de apps ali e bem desenvolvido, apenas isso. A gente tem todo um ecossistema por trás também, que é como fazer gestão das informações envolvidas naquele app, naquela website ou naquela API. Né? Então, tem todo, né, um mundo de coisas em volta, um ecossistema que ele tem que estar tracionando tudo junto para a gente ter um processo de desenvolvimento seguro, né? Desde o time lá que está fazendo toda a parte de codar ao time que está fazendo deploy, né? Tem todo um arcabouço aí que tem que estar funcionando muito bem. Perfeito, Thiago. Total sentido. Total sentido. É um pouco de um outro tema que pode parecer polêmico e aí talvez não faça nem muito sentido aprofundar, que é o famoso left. É a gente chegar ao ponto de entender security by design, entendeu? A gente tem que olhar para security by design e não pensar somente na entrega, né? A gente tem que pensar muito antes disso, como você falou, né? Cultura, processo, não pensar tão somente em ferramentas, elas são importantes de fato, mas ela não é o todo. Então, quando a gente falava muitos anos atrás de DevOps, muito se falava de ferramentas, qual CI que a gente vai usar, qual CI/CD que a gente vai utilizar, e isso meio que se perdia, né, porque faltava cultura, faltava integração, faltava processo, e isso se repete com o DevSecOps, é um cuidado que a gente tem que ter, inclusive, né, de alinhar as equipes. Um outro fator importante que está conectado com conscientização, como você falou, é uma abordagem de Security Champions, né, então a gente trazer esse conhecimento de segurança para as squads. E aí, assim, é um modelo novo, porque a gente está falando de um contexto de tribos, squads, então isso acaba, no final das contas, tendo um saldo positivo, porque faz total sentido a gente introduzir o assunto nas squads, formar esses security champions, acompanhar esse pessoal, fazer reuniões periódicas, e eu vou além, assim, eu acho, inclusive, que não no contexto de Security Champions para desenvolvimento, mas que a conscientização ela deveria atuar, inclusive, nas squads de outras áreas, entendeu? A gente trazer esse contexto de segurança de aplicações para as outras áreas da empresa e de data protection também para as outras empresas, para que a gente pudesse penetrar nas squads das empresas e na concepção do produto ou do negócio, para trazer justamente esse contexto de Security by Design, de Privacy by Design, tá? E aí, só para não fugir muito do tema e a gente voltar para a DevSecOps, eu acho que faz total sentido o que você comentou aí sobre conscientização. Legal, muito bom. Acho que é isso aí. Squads hoje, né? A gente está vivendo isso e a gente podendo participar das squads, podendo estar junto nas squads, faz toda a diferença, né? E aí, como é que a gente faz isso tracionar, né, no mundo de um monte de squad, né? E a gente, né, não adianta ter um exército aqui, né?
Então, a gente tem que somar essas questões, né, de conscientização, de educação, treinamento, ferramentas, né, e aí vem todo o processo de esse ecossistema para a gente proteger, né, as entregas, né, e ganhar um time to market, né, porque não adianta também criar muita fricção na entrega, né, porque a gente não está ajudando o business nas entregas, e a gente vai e traz um time to market melhor também para os negócios, né. Perfeito. Tá no mudo. Para interromper vocês, acabei deixando no mudo aqui, mas você tocou num ponto importante, né? A segurança acoplada ao negócio, às operações, né? Eu acho que existem ferramentas, existem processos que podem realmente atrasar toda uma entrega de uma solução, atrasar tudo, por uma falta até mesmo de comunicação. A gente está falando de comunicação entre as áreas, a gente está falando isso é tão importante para a segurança, né? Mas é difícil implementar. Eu vou fazer você também comentou alguma coisa com relação, a gente está falando obviamente de automação e das entregas, né, na camada de desenvolvimento, mas eu vou entender assim, você comentou também sobre SAST, DAST, né, se puder explicar, eu não sei se a turma toda sabe qual é a diferença entre eles, né, mas se alguém puder falar um pouquinho sobre isso, tiver conforto de falar, se puder falar, fala, né? Até para a gente ter um alinhamento. Mais uma vez, a gente tem um público que a gente conversou antes de 8 a 80, né? Então, se puder falar um pouquinho a diferença entre SAT, tá? Se a gente puder dar uma alinhada na galera. Jorge, você quer falar ou posso seguir aqui? Pode seguir. Vamos tentar fazer assim, um de cada vez, né? Na medida que os tópicos avançam. Por mim, tranquilo. Tá bom. A gente tem algumas diferenças, né? Vou tentar fazer alguns resumos aqui. Mas o S do SAST é de static e o D é de dynamic, né? Então, a gente tem todo um processo, né, que um SAST volta muito mais a uma questão tipo white box, né? E o DAST vem muito mais como um black box, né? Então, a gente tem, né, um DAST olhando a aplicação do modelo running, né? E aí você olha um SAST olhando o código da aplicação, né? Então, são modelos distintos de avaliar a segurança num processo de desenvolvimento. É importante os dois, porque os dois dão visões distintas com retornos distintos de possíveis vulnerabilidades, né? Então, um acaba somando com o outro, né? Então, traz muito benefício, né, às nossas entregas, porque elas, na jornada de desenvolvimento, ajudam a gente já a trazer alguns insights ali para a correção, muito menos antes de fazer uma entrega, né? Então, são dois tipos de conceitos aí que se somam e trazem muitos benefícios aí para o processo de desenvolvimento seguro. Maravilha. Bom, perfeito, Thiago. Parece perfeita a definição, bacana, obrigado. Perdão, Jorge? Eu só quis comentar que definiu muito bem. Assim, o SAST, inclusive, é meio que o queridinho dos devs, né? E o DAST está ali mais para o pessoal do SEC, né? Então, assim, o que o Thiago falou é muito importante porque está tudo muito conectado. Eles trazem entregas diferentes, mas eles acontecem, de fato, antes da entrega do produto, né? Da entrega da aplicação, enfim. Então, como eu falei, o DAST ele traz uma visão mais ali do running, que é mais atrativo, entre aspas, para o pessoal de SEC, né? Então, a visão mais para o pessoal de SEC, e o SAST, essa visão para o dev, né? Antes daquilo, inclusive, ir para teste, né? E ali você pode quebrar a build e nem perder muito tempo com a evolução do pipeline. Maravilha. Bom, eu vou puxar aqui um assunto que também o Thiago acabou trazendo um pouco à tona, né? Embora a gente tenha todas essas premissas de segurança, né, adotadas em DevSec, né, a gente não pode esquecer do dado propriamente dito. Eu vou falar até de um tema que eu conheço um pouquinho, né, trazer esse assunto à tona. O Thiago, mais uma vez, comentou também como fazendo parte de um framework, né, onde a gente tem identificação das etapas de desenvolvimento, e o dado, obviamente, faz parte desse processo, né, a proteção do dado, efetivamente, né. Vocês acham assim, né, qual a importância, por exemplo, né, de anonimização e a pseudonimização para
complementar a etapa, né? Essas etapas, né, para proteger o dado propriamente, especialmente falando até de compartilhamento de dados e o gap que existe, né, também sobre a proteção dos dados quando o dado está em repouso, ou até mesmo dentro das aplicações, né? Eu sei que esse assunto parece um pouquinho mais qualificado, está tentando abordar vários temas aqui, mas o que vocês acham disso? Como é que vocês têm experimentado as questões que está na legislação, né, falar de deixar o dado inteligível, né? Como é que vocês estão vendo essa dinâmica, né? Eu acho que eu posso tentar adicionar aí um pouco de informação. A gente tem um processo de desenvolvimento, né? Ele traz muito uma camada, né, da entrega, né? E a camada da entrega, ela passa antes por uma questão, por exemplo, de teste, né? Então, quando a gente tem no processo de desenvolvimento a camada da fase de testes, do própria experiência ali, do desenvolvedor ou do time de QA que está fazendo os testes, como é que a gente traz, né, o dado, né, para aquela aplicação, aquele site realmente testado com dados reais, né? Então, quando a gente tem, né, uma solução que traz, né, anonimização, ofuscar o dado, né, trazer algum tipo de tecnologia para o dado ali não ser o dado real, ele minimiza, né, os nossos riscos frente a um tipo de exposição de informação confidencial, né? Eu acho que adiciona bastante a plataforma, adiciona bastante ao ecossistema de desenvolvimento seguro, quando a gente tem soluções e tecnologias em prol, né, de anonimizar ou ofuscar a informação para facilitar o processo do dia a dia, tanto do desenvolvedor, né, como das pessoas que estão fazendo parte das entregas. E aí, Jorge, eu não sei o que você pensa em relação a isso. Acho que faz total sentido. Algo que eu tenho visto, inclusive, em alguns cenários, é que parte dos comprometimentos de infraestrutura e exposição de dados sensíveis ou de dados pessoais estão muito associados ao ambiente de desenvolvimento, né? A falta de cuidado com o ambiente de desenvolvimento. Então, tem uma prática que, obviamente, não é recomendada, que é de replicar um banco de dados para teste ou para homologação do ambiente de desenvolvimento. Então, isso deixa, e a gente sabe que o ambiente de desenvolvimento ele tende a ser ligeiramente mais permissivo, tá? Até por uma questão de flexibilidade das equipes, e isso acaba se tornando uma prática ruim, porque traz um ponto ou vários pontos de vulnerabilidade para esse cenário. Então, eu concordo que assim, uma solução de anonimização, de ofuscamento de dados para o contexto de desenvolvimento e para o pipeline de desenvolvimento, para trazer, para agregar no desenvolvimento seguro, faz total sentido. E uma coisa que eu vou compartilhar aqui, enfim, estou na indústria também, embora como vendedor mais do que como né, mas eu tenho conversado com bastante gente, e isso acaba sendo uma prática como alguns, né, são um pouco mais restritivos, mas a gente sabe, os amigos acabam falando que é uma prática que acontece, né, como você falou, né, eu acho que ela acaba acontecendo até por outras questões de entrega, qualificação de dados, massas de testes são sempre muito complicadas, né. Existe, sem comentar ainda, a questão de BI, né? Que é uma outra, né? Também está associada a desenvolvimento, né? Uma outra esfera também de desenvolvimento para manipular dados, ter um resultado mais específico, né? Do que propriamente a operação da empresa, mas o que eu tenho notado é que muita gente, bom, nem todos, né? Alguns têm ferramentas, né? Que podem ser usadas, às vezes umas mais caras, outras mais baratas, vamos dizer assim, mas existem ferramentas no mercado para tentar adequar essas demandas, né? Mas o que é fato é que quase todo mundo que te conversou, em algum momento fala, puxa, eu até implementei alguma coisa aqui, mas agora eu tenho uma demanda específica que eu tenho que proteger o dado em repouso, a LGPD agora está um pouquinho mais rigorosa com relação a isso, acabou drivando esse tipo de demanda, né? É algo que eu tenho visto com frequência, né? Mas, assim, o tempo voa, aqui já são 11h32, em tese já passou 32 minutos, a gente tem um pouquinho de tempo aí depois para deixar um espaço para a pergunta da galera, né? Mas eu queria, talvez, mencionar aqui um outro ponto também que eu acho que é importante, né?
hoje a gente observa, né, com toda... que cada vez mais as aplicações têm avançado em segurança, está em pauta, tem a discussão está muito melhor do que era há 2 anos atrás, e a gente percebe, e eu acho que daqui a 2 anos ou 1 ano, enfim, esse assunto vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais, a gente vai ganhando força dentro da empresa, né? E essa cultura de segurança cruzando múltiplas áreas, né, sendo multidisciplinar dentro da empresa. E eu queria falar um assunto, até puxando um pouquinho o termo, né, automação, né, até saindo um pouco do mundo dev, entrando no Ops, né, obviamente com o SEC sempre no meio aí, monitorando os dois lados, a gente tende a ver isso, né, na verdade, naturalmente, antes a gente via, como bem comentado pelo Jorge, o dev, o Ops, aparecia o SEC no final, né, quando você pensar num fluxo, mas agora o SEC ele acaba estando, né, entre essas duas tão importantes engrenagens, né, tendo uma visão mais global como um todo, né? E eu vou falar uma coisa aqui que parece ser boba, mas eu vivenciei essa semana, inclusive uma empresa, até uma agência, que eu não esperava que tivesse tantos problemas com relação a isso e imediatamente chamou a atenção, né? Porque é o seguinte, hoje a gente vê cada vez mais aplicações, né, falando com outras aplicações, né? A autenticação, né? E a autenticação acaba sendo um ponto super importante, ou seja, eu tenho aplicações REST, Web Service, conversando com outras aplicações, cada vez mais um ecossistema integrado, né, na nuvem ou on-premises, né, e existe toda uma implicação aí da autenticação para saber que realmente aquela ferramenta está autenticada, está autorizada a acessar a outra, enfim, compartilhar, né, o processamento, né, e aí acaba surgindo uma ameaça que aparentemente possa ser antiga, né? Mas é algo muito recorrente que eu vejo, que é justamente o uso de certificado digital para fazer essa autenticação, né? Isso é comum, né? Então, você tem lá um serviço, aqueles que estão adotando práticas de segurança vão colocar certificado digital para tunelizar, para fazer o TLS ou SSL de uma forma adequada, autenticando os 2 pontos, né? Quem não está nem usando é muito arriscado, os dados vão estar trafegando completamente desprotegidos, isso é uma má prática, né? E aí, mas em contrapartida, a gente observa o quê? Que agora as aplicações, as APIs, os frameworks, eles estão restringindo cada vez mais o tempo de uso de uma chave criptográfica, que é onde um pouco a gente tem nossa área de expertise, inclusive, né, por isso que a gente trouxe esse assunto à tona, não vou negar, mas a ideia esse problema, né, de autenticação entre servidores, né, o uso de certificado digital, a renovação desse certificado digital, vocês entendem que isso pode ser um risco para as aplicações se mal gerenciados? Por exemplo, não sei se vocês já vivenciaram servidores caindo por justamente não expirar o certificado digital e começar a comprometer todo um ecossistema. E aí os resultados disso, porque o que eu vi na minha experiência é justamente um cenário onde a primeira coisa que quando acontece uma eventualidade dessa de autenticação, se preserva muito mais a operação, ou seja, a aplicação tem que ficar no ar muito mais do que a segurança, né? Isso é o que a gente está tentando falar aqui, mudar de fato, e tentar promover, mas as pessoas têm que desligar a segurança quando acontece uma eventualidade, até poder recuperar a segurança. Como é que vocês veem isso? Tem uma experiência que vocês possam compartilhar com a gente? Eu acho que até para dar um pouco de conceito, né, acho que não sei se está todo mundo entendendo o que a gente tem hoje de soluções no mercado, né, até para contextualizar, né, a gente tem hoje plataformas, né, são os vaults, né, que podem gerenciar, né, de outra forma, né, a questão de senhas, né, a questão dos segredos de APIs, né, as questões de toda a parte de certificados, né, dentro da camada de aplicação, né. E aí como é que você faz a gestão disso tudo? Porque fazer gestão de senha, né, em aplicações, fazer gestão de APIs, fazer essa gestão de certificados, como bem comentado aí, tem um processo complexo por trás, né. Então,
existem algumas soluções hoje que trazem para a gente uma gestão mais amigável, né, desse assunto. Eu acho que é um tema bem importante a ser discutido, é um tema que traz um outro patamar de segurança. Eu acho que a questão, a dificuldade toda, o desafio todo que todo mundo tem nesse assunto, que eu vejo muito, é olhar o legado, né? Tem como é que faz o change dessa história como um todo. Então esse é um processo importante, né? Certificado tem a questão da vantagem, né, da renovação, então você pode aproveitar a data de renovação para começar o processo de transição, mas outros assuntos como senha ou questões de conexões via API, cabe um pouco mais de complexidade para fazer a change, né? Mas é um outro patamar de segurança que traz muito mais resiliência, né? E proteção para as camadas de aplicação. Muito bem colocado, Thiago. Eu não tenho tanta experiência com automação de cofre, mas o que eu posso falar aqui para trazer um pouco de histórico é que o que ainda se vê, infelizmente, é as famosas chaves, no termo chulo, chumbadas no código, né? Então, e isso a gente acaba observando também no contexto de serverless, infelizmente, né? Porque a gente sabe que no contexto de serverless a gente tem uma camada mais superficial que interage melhor, inclusive, com os cofres de secrets. Mas isso ainda infelizmente, existe ainda essa falta de cuidado, eu diria, com a exposição dessas variáveis, não? Então, a falta de cuidado de não colocar aquilo ali no runtime da aplicação, integrado com um cofre de secrets e etc. Não, bacana. A gente tentou justamente passar por vários pontos aqui para deixar, né, a nossa conversa mais rica possível, né? Tentar trazer novidade, trazer um pouquinho mais de assunto que pode ser interessante para várias disciplinas aí dentro desse assunto em torno de DevSecOps, né? Agora, eu acho que a gente tem uma trilha, né, onde a gente pode seguir um pouco com as perguntas da galera, né? Como é que a gente... o Marisec pode compartilhar os questionamentos que estão vindo, a gente não está vendo nesse momento. Ou fica para depois? Deixa eu ver aqui se vê alguma resposta para a gente. A gente consegue estender mais um pouquinho o painel. Eu posso ir puxando aqui enquanto está logado aí? Você quer ver aí? Deixa eu ver aqui. Bom, estou esperando o pessoal, né? Como tinha um espaço para o final para a gente fazer um perguntas e respostas do público. Existe Bom, acho que a gente pode explorar um pouquinho mais aqui. Acho que tem espaço para a gente falar um pouquinho mais. Vamos esperar, né, a organização mandar para a gente as perguntas da galera. Mas, aproveitando aqui, já usando o espaço de vocês, hoje, quais são como é que vocês veem, né, a entrega, né, melhor, refazer minha frase aqui, para o negócio, né? Como é que vocês estão vendo, né, as questões de segurança associadas a desenvolvimento? Você abordou isso no começo, Thiago, por isso que eu vou puxar esse tema aqui. Porque eu acho que é sempre ter uma reclamação muito importante, aí vamos identificar um pouquinho com os desenvolvedores que estiverem assistindo a gente, onde a gente não vê, né, muitas vezes esse reconhecimento, né, para a empresa ou para o negócio, né, a segurança e o desenvolvimento pode ser realmente um cotovelo, né, como já mencionado aqui, né? Na experiência de vocês, como a gente consegue aproximar essas áreas e explicar que cada elemento, né, cada fase desse ecossistema, cada fase
do DevSecOps, né? Ela pode ser, a comunicação é tão importante para as entregas, né? Pode falar, se vocês puderem falar um pouquinho mais, eu sei que tem um pouco de cultura em cima disso, mas como a percepção do negócio como isso tem ajudado a percepção do negócio, ou de outra forma, o negócio vê como sendo um cotovelo? É uma pergunta que a gente não combinou muito essa pergunta, mas vamos falar um pouquinho dela. Eu acho que dá para trazer um pouco de conteúdo, puxando um pouco do que eu tinha dito no começo, né, que é o ecossistema inteiro, né, puxando de capacitação, treinamento, framework, trazendo, né, práticas, standards, né, trazendo plataformas e soluções. O Jorge também comentou do tema de Security by Design, a gente tem o Security Champions. Então, assim, tem um ecossistema de coisas a fazer, né, mas uma coisa que eu já tive uma experiência muito boa, não só hoje onde eu estou, já tive também em outras casas que já estive, trazer o time de desenvolvimento junto com o time de cyber para falar o mesmo idioma, né? O time de cyber sabendo falar o idioma do desenvolvedor fica mais fácil, né? Não adianta só falar que tem que corrigir e, na verdade, às vezes não sabe como corrigir. Então, se o idioma ali de falar como corrigir e ajudar o caminho das pedras e fazer junto, você ganha tração e ganha empatia, né? Então, eu acho que o grande pulo do gato aí é a gente poder conectar o mesmo tipo de idioma, né? As pessoas se falarem na mesma linguagem, né? As pessoas se entenderem ali e chegarem no consenso da construção futura, né? Porque a definição de qual é o padrão do header, né? A definição de como chamar uma API, um certificado, uma senha, né? Isso tudo tem que ser construído junto, né? Porque aí, quando o time for codar, já vai estar junto ali, eles participaram daquele processo, então o engajamento vai ser maior, né? E aí a gente constrói uma jornada juntos, né? Segurança não é só da área de segurança, né? Segurança tem que ser um tema para todo mundo, né? Então, como é que a gente engaja todo mundo nesse tema para todos, né? Então, isso é importante, né? Importante também a gente mostrar para eles que segurança não é, né, um impeditivo, na verdade é um facilitador, né? É uma proteção para o negócio, né? Tem uma analogia sendo feita recente, né, que é aquele protetor do carro de Fórmula 1, né, que aquela parece uma sandália havaiana, uma tira de sandália havaiana, que é o halo, né, que fica em cima e que protege né, ali quem está pilotando o carro de Fórmula 1. Né? E teve um acidente no fim de semana e que aquele dispositivo protegeu o Hamilton de não ter, né, um acidente ali pior. Então, como é que segurança é visto nesse contexto? Né? Porque o halo é uma coisa que está ali como um acessório do carro, não tem um design muito legal, mas protege vidas. Né? Então, como a gente engaja o time de desenvolvimento, engaja o time de infra, engaja o time SRE, o time de arquitetura, para entender que, né, os recursos, dispositivos e ferramentas de segurança, elas estão aí para somar, né, e não para ser apenas um impeditivo. Né? Acho que isso é bem importante. Legal. Eu queria só adicionar uma provocação aqui, que é que não basta os times estarem bem integrados, estarem em sintonia, como falou o Thiago. Acho que é fundamental o apoio do board. Eu acho que precisa estar muito alinhado. Acho que a segurança ela não pode ser exclusivamente top-down. Eu acho que essa questão da cultura veio para espalhar um pouco isso, né, para diminuir essa tensão entre aquilo que é produzido, aquilo que é desenvolvido, aquilo que é construído e o time de segurança. E aí eu diria que eu uso uma expressão que é trazer o time de engenharia para perto, né, um pouco do que o Thiago falou, de falar a mesma língua, de engajar esse time, de não parecer um bicho-papão da história, sabe? Porque acho que por muito tempo o segurança foi visto como bicho-papão, e aí ou você evita o time de segurança, ou você cria um bypass, então é uma abordagem ruim. Então, eu acho que desde o onboard do profissional na companhia, trazer ele para o contexto de segurança. Isso eu estou falando de engenharia e de todas as outras áreas também. Trazer ele para o contexto de segurança, porque é um assunto em comum para as empresas hoje, e para que a gente possa atingir o objetivo também de uma forma única, né, com todo mundo integrado, com todo mundo fazendo as suas entregas e pensando em segurança como padrão, como default.
Eu acho que isso é importante. Eu tenho um clichê que fala, né, que nós somos, né, o freio do carro não para parar o carro, mas para o carro poder andar mais rápido, né? Então, eu acho que poder avançar, poder as aplicações cada vez mais seguras, a conscientização. Mas eu acho que tem mudado muito, que a gente está bastante tempo no mercado. Eu via esse assunto antes de uma esfera, só falava assim, né, de proteção de perímetros, né? Hoje a gente está falando, os perímetros já não existem mais, né? Muitas vezes eles estão, as aplicações estão aí disponíveis, então eu acho que é uma trajetória que a gente tem percorrido e aí a gente percebe um avanço, né? Vem a legislação de uma forma para organizar um pouco esse tema, né? Mas muita gente já estava muito mais adiantado, né? Realmente uma preocupação com os dados do cliente, a imagem, até mesmo a própria soberania interna dos dados, enfim, a gente vê esse tema avançando. E aqui, na verdade, a gente está quase concluindo o nosso tempo aqui, justamente para abrir esse tema, falar um pouco do que a gente tem de novidade, né? Um pouco dessa... para os mais avançados, eu costumo, né? Para os mais avançados, desculpe, a gente não pode chegar num nível tão sofisticado, falar uma coisa de ferramentas aqui um pouco mais sofisticada, ou menos de processo, mas aí para aqueles que estão iniciando, é um público muito eclético. Eu acho que a gente tenta fazer um meio termo aqui e passar essa informação de uma forma que especialmente a gente cria essa confiança entre nós, né, e possa haver questionamentos no futuro. Eu acho que todo mundo está aqui justamente para falar um pouco das experiências, para ter... porque em algum momento a gente também não tinha experiência, a gente estava buscando, né, os nossos gurus, e aqui a gente tem essas duas figuras aqui, que são realmente gurus no mercado, sabem o que estão falando, entendem muito, estão na frente aí de empresas cuidando de operações muito complexas, muito visadas, né? E é um trabalho que a turma aí não consegue nem dormir direito, eu sei como é que é, né? Eu agradeço demais a presença de vocês, eu agradeço também a presença de todo mundo aqui assistindo. Eu acho que, mais uma vez, é tão importante a gente poder conversar e poder falar desse mundo onde DevOps, né, separado, Ops separado, Sec separado, onde a gente consegue realmente juntar tudo numa palavra só, tudo num grupo só. Eu acho que essa que é a grande mensagem no final, onde a cultura prevalece, né, a cultura de segurança cada vez mais enraizada nas empresas. Acho que isso contribui muito para o futuro da gente, porque a gente só vai se beneficiar das coisas boas que a tecnologia propicia, né, com segurança. Se tudo falhar no aspecto de segurança, vai se perder a credibilidade e ninguém mais vai confiar em nada, né? Então isso é muito ruim e a gente tem que estar aí com esse time aí bacana, gente top no mercado aí, falando um pouco das experiências. Eu acho que a gente meio que fechou o tema, não sei como é que vai sair agora no final, mas a gente vai ter na sequência aqui, acho que um Q&A, né? Questionamentos e respostas, e a gente vai ficar aqui disponível para fazer, né, um pouco dessa comunicação com a galera aí. Tá bom, gente? Eu não sei se tem algum comentário, eu gostaria de finalizar com algum outro ponto. Tiago, Jorge, alguma mensagem para a galera? Acho que agradecer a oportunidade, né? Foi um bom bate-papo aí, o time do MindTheSec também, pela oportunidade de estar junto com vocês aí, muito bom. Fernando, eu queria agradecer também o convite do MindTheSec, o Thiago, você diretamente, reforçar a minha disponibilidade na plataforma. Eu acho que está todo mundo com um pouco de saudade desse calor dos eventos, né? Dessa interação do pessoal de segurança. Usem, abusem da plataforma. Eu posso falar talvez pelo Thiago um pouco, que procure a gente, vamos conversar, procure os nossos contatos, vamos discutir sobre o tema, que isso é extremamente importante para que a área se desenvolva e o assunto se desenvolva cada vez mais. Valeu, gente. MindTheSec está por aí?